as pessoas elas querem consumir saúde. Todo o futuro da saúde fala de medicina preventiva, né? Eles falam de... eu vi um conceito muito legal esses dias, né? Que a medicina antiga ela falava de cure, né? Cura. Depois eles começaram a falar de care, né? Que é do cuidado. Verdade. E agora se fala de change, né? Ou seja, a mudança do hábito, né? Então a medicina do futuro ela fala de mudança de hábito, de mudança de comportamento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor Talks. Hoje o nosso convidado é um convidado super especial, eu já conheço há alguns bons anos, eu acho que assim vai alguns 10 anos aí, pelo menos 10 anos. Um cara que está no mercado de saúde, empresário, empreendedor, gestor, né? Maurício Bernardino. Maurício, ele tem mais de 20 anos, né, de atuação no setor de saúde, farmacêutico de formação, né, pela UFBA, tem alguns MBAs aí, né, de gestão de negócios, e hoje ele é o CEO do Grupo Lab Checkup. O Grupo Lab Checkup é um laboratório de análises clínicas, né, com atuação em 4 estados, com mais de 100 unidades de negócio e cerca de 1.100 colaboradores. Meu amigo, brigadão por ter aceitado o nosso convite aí, viu? Obrigado pelo convite. Você era um dos caras que eu queria muito trazer aqui para a gente conversar, porque a gente já se conhece há alguns bons anos, né? Tanto você quanto o Marcelo, o Dr. Josemar também. Então, acho que esse papo vai ser muito enriquecedor. A gente preparou uma pauta. O programa, né? Pois é, a gente preparou uma pautinha aqui, que depois a gente estava conversando nos bastidores, já inclui mais algumas coisas novas aqui. Antes da gente entrar no papo de Maurício, empresário, gestor, eu quero que você fale um pouco da sua história, né? Como é que você começou lá atrás, né? Desde a época de escola, uma trajetóriazinha, uma linha do tempo bem rápida aí pra gente. Tá. Bom, eu era um nerd de 1,95 m cheio de espinha, né? Então, ficava lá tentando sobreviver nas escolas, né? Eu tenho 2 filhas e, assim, hoje em dia, como pai, eu vejo o quanto é difícil, né? Você sobreviver a uma escola. Então, eu estava lá estudando e tal. E, assim, na verdade, eu não sabia bem o que eu iria, né? Tinha a história de meu pai, que já tinha laboratório e tal, e ele queria que eu fizesse medicina. Não é uma profissão que eu nunca me familiarizei muito. Acabei fazendo farmácia, né? Estudei química pra caramba. E, ao mesmo tempo que eu estudei farmácia, eu trabalhava na empresa. Na verdade, eu vou fazer quase 30 anos de trabalho lá, porque eu comecei com 14. Né? Então, meu primeiro emprego era no faturamento. Na época, preenchia guia de faturamento de convênio, porque não tinha computador. Então, a gente ficava ali colocando os códigos e tal. Então, aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar em área técnica e fazer coleta. Então, eu trabalhei em sala de coleta tirando sangue muito tempo. Legal. E trabalhava em laboratório, né? Quando eu formei em farmácia, na época a gente formava 2 vezes, né? Formava em farmácia, depois formava em análises clínicas, eram 2 formaturas. Aí quando eu formei em farmácia, eu comecei a trabalhar mais na área técnica e comecei o MBA pela GV, né? Aí eu fiz GV, aí terminei GV, entrei imediatamente depois na Unifax, em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais. Quando eu terminei finanças, aí meu pai morreu. Parece que eu estava sendo preparado. Já, né? Preparado, né? Para fazer essa sucessão. E aí eu ingresso como sócio, né? Na época eu já trabalhava na diretoria, mas a diretoria é uma empresa muito pequena. Filho do dono, tinha o estigma de ser filho do dono, né? Então sempre tinha aquela coisa de parecer que ter entrado pela janela, né? E aí eu tinha uma dupla cobrança, né? Ou seja, eu já me cobrava muito de ter um bom desempenho e a própria empresa, a sociedade e tal, para poder fazer isso. E aí a gente assume a companhia ali no final de 2006 para 2007 e, bom, a gente pega uma empresa numa condição muito pequena, tinha muito passivo, muita coisa para arrumar. Ainda tinha que lidar com sucessão familiar, né? Então teve inventário, briga de irmão, aquela confusão toda, né? Então foi... Perfeito. Foi uma história bem... Eu acho que esses cabelos brancos eu ganhei naquela época. Pois é, tá bem, muito cabelo branco já na barba aí, cara. Meu sócio disse que eu pinto para dar reputação, para criar credibilidade. Acho que faz sentido também. Eu também tô pensando em fazer a mesma coisa. Mas, amigo, vamos lá. Mas retroagindo um pouco aí, né? A iniciativa de você fazer, até retroagindo antes da morte do seu pai, o fato de você ter feito farmácia
foi então já por influência do seu Foi, eu acho pai, já pensando num processo sucessório futuro, né? Acho que sim. Eu acho que ele não me dizia isso, ele jogava muito duro, né? Meu pai era militar, né? E aí teve uma origem muito difícil. Então, ele criava filho daquele jeito, né? Então, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que tal. Não elogiava filho, sempre jogando muito duro. Então, depois que você amadurece, você começa a entender melhor as coisas, né? Então, naquela época eu achava ruim, achava que meu pai jogava duro demais comigo e tal, mas eu acho que hoje, fazendo aí uma retrospectiva, eu acho que ele foi muito bem. Se jogou muito, sabe? Foi muito certo no que ele estava planejando e tal, e eu agradeço muito as broncas, sabe? Não, isso é verdade. Também é a mesma coisa. E você me contou um fato curioso, né? Que ele era trabalhador rural antes de prender. Conta essa história. Na verdade, assim, o meu avô, né, o pai de meu pai, Antônio, ele era varredor de rua. Cara. Seria um gari, né, hoje em dia, né? Da prefeitura de Campo Formoso. Então, tem um fato curioso, né, que nós tivemos uma gerente de qualidade agora na empresa. Sim. E o pai dela tinha uma farmácia em Campo Formoso. E o meu avô varria a calçada da farmácia dele. Cara. E ela veio me confirmar essa história, porque na época eu ficava, será que foi isso mesmo? Ela, não, esse Antônio era mesmo, eu conheci seu avô, tal. Eu trouxe até a mãe dela para me contar a história. E aí meu avô, varredor de rua, minha avó dona de casa, meu pai trabalhador rural, né, falado de Campo Formoso, interior e tal. E a história é interessante porque meu pai trabalhava e ganhava até algum dinheiro com isso, com fazenda de sisal. Então ele trabalhava cortando aquelas folhas de sisal e desfibrando sisal. Só que aí com a crise da corda do sisal, com a entrada da corda de plástico, aí acho que o negócio não dá muito certo, ele vem para Salvador para estudar. E chega em Salvador, com muito pouca educação, né? E aí começa a trabalhar como servente, com auxiliar de serviços gerais do Hospital Português. Ou seja, ele faz o mesmo que o pai fazia, né? Então, vira a pessoa de limpeza ali, né? Só que aí ele, lá, muito curioso, muito trabalhador, começa a tentar entender um pouco o ofício de auxiliar de enfermagem, técnico laboratório e tal, ao mesmo tempo que estuda à noite para tentar concluir o ensino médio, né? Na época do ginásio. Bom, aí ele consegue terminar, começa a trabalhar como técnico laboratório, né? E tenta medicina. Então, acho que ele queria que eu fizesse medicina por causa dele, né? Que ele não conseguiu. É verdade. É sempre isso, né? É sempre assim, né? Mas ele não consegue entrar em medicina, até porque tem uma educação muito precária no início, né? E era um curso muito concorrido, ainda mas na época só tinha, acho que é federal. Acho que era muito pouquíssimas vagas, né? Então ele não consegue entrar e acaba conseguindo entrar em farmácia. E aí ele conhece o Josemar, meu atual sócio, na inscrição da faculdade de farmácia. E segundo a história conta, né? Eles se conhecem na matrícula e dizem, não, quando nós formarmos, montaremos um laboratório. Cara, que legal. Aí não sei se concretizou, né? Não sei se tem um pouco de folclore aí, mas mas os dois dizem que era isso aí mesmo, né? E aí ficaram amigos e tal. E aí se formam, e um ano depois que eles se formam, eles abrem o Lab Checkup em 83. Eles se formam em 82, eu sou de 81, né? Então, diz a lenda também, aí já é a história de minha mãe, né? Diz que foi eu que escolhi o nome do Lab Checkup. Só que eu tinha um ano, né? Eu acho que ela exagera um pouco. Mas aí eles fundam a empresa em 83, né? E aí trabalham muito. E fundam a empresa sem pouquíssimos recursos, né? Porque tanto meu pai era um homem muito pobre, né? Muito trabalhador, já era casado, já tinha filho, tal, trabalhava como técnico. Minha mãe conta as histórias que ele passava as noites trabalhando e dando plantão para poder se sustentar. Né? E Josemar também, de uma família simples, de Feira de Santana, acho que pegam dinheiro com o pai, né, e pedem uma ajuda ao pai para poder montar um laboratório. Eles montam aí a primeira unidade do Lab Checkup, que era num quartinho, numa salinha nos fundos da clínica Dodói, em Brotas. E aí lá eles começam o trabalho e, bom, aí muito trabalho, passaram-se aí quase 20 anos, né, e ele falece em 2006 um acidente, e eu entro como um sócio da empresa e sócio de Josemar, né, eu e meu irmão, a gente ingressa na sociedade e aí estamos tocando a operação até hoje. Cara, que história, hein? Que história, hein? Você vê como as coisas acontecem, né, cara? E aí dá um livro isso, hein? Dá um livro essa história. Gerações de muito trabalho, né? Então, nosso negócio são 4 décadas e pouquinho aí, né? De muito trabalho.
Ou seja, nós não temos uma origem nobre, sócios ricos, tal. Então, ano a ano aí são pessoas trabalhando para poder fazer acontecer. Acontecer, maravilha, amigo. E agora a gente vai para o ano 2006, né? Foi quando seu pai, né, faleceu no acidente. E aí você foi pego de surpresa porque você foi meio que, olha, as coisas agora, Maurício precisa entrar no negócio. Porque o doutor Josemar me parece que ele não ficava à frente da gestão, né? Sempre a parte técnica, né? Na verdade, era mais ou menos assim. Os dois eram sócios fundadores, os dois farmacêuticos bioquímicos, né? E eles dividiam as atividades, né? Então, meu pai ficava... Era o contrário. Meu pai ele ficava mais na área técnica, Josemar ficava mais na gestão. Certo. Né? E aí, bom... Como que acontece? Fica todo mundo muito abalado, né? Porque meu pai era uma figura muito presente, ele era muito centralizador, uma figura muito forte na empresa e na família, e aí meio que desmorona tudo. Então, bom, na época como eu trabalhava já lá, já era formado farmacêutico com MBA, um monte de coisa, e aí eu me lanço nesse desafio aí de fazer essa gestão. E assim, a coisa que mais me chama a atenção daquela época é que eu só tinha 25 anos, né? E Josemar, na época, ele passa o bastão para mim, né, de uma forma assim, uma confiança que eu não sei se foi que ele viu tanta confiança, né? Mas ele passa o bastão e eu sou muito grato a ele por isso, porque eu pude desempenhar um trabalho e esse mérito é todo dele, né? De ter me dado a oportunidade e a confiança de fazer um trabalho ali no Lab Checkup. Perfeito, cara. E aí a gente começa, né, um trabalho de arrumar a casa. Como eu te falei mais cedo, a gente teve que lidar com a sucessão, então... teve uma etapa aí bem mais difícil, que foi quando as famílias estavam envolvidas. Depois a gente conseguiu montar um conselho de família, né, e deixar os executivos tocando. Na verdade, eu e o Josemar ficamos como executivos. Perfeito. E aí começamos um trabalho de crescimento da companhia. Perfeito. Então, mas foi uma época super difícil, porque estava começando, a empresa pequena. Mas a gente pegou também um vento bom, né? Porque o mercado diagnóstico, desde aquela época para cá, ele só cresceu. Né? Então, saúde em geral, né? Mas o diagnóstico ele aumentou muito, tal. As pessoas passaram a fazer mais exames. E a gente acabou pegando esse vento favorável aí que nos ajudou a crescer bastante. Maravilha. E de 2006, 2007, quando você assumiu, você pega o Lab Checkup ali com 4 unidades, né? 4 lojas, 4 unidades, faturando cerca de 5 milhões ano. Isso. Né? E hoje, 18 anos depois, né, vocês chegaram num nível de robustez, né, que é considerável. Qual foi o desafio lá quando você assumiu, né, essas 4 lojas, 5 milhões de faturamento, desafio, e qual foi o seu primeiro ato como gestor efetivamente do negócio? A gente foi arrumar o passivo, né? A gente tinha, na época, uma dívida de ISS muito grande na empresa. E aí a gente teve uma janela de oportunidade ali com a prefeitura, fizemos um acordo e tal. Foi uma das coisas que mais nos deu tranquilidade de seguir, né? E aí a gente começou a arrumar a casa e fazer a expansão da empresa, né? Contratamos consultoria e tal, muita coisa ainda não sabia, eu fui aprendendo. Mas aí o que é que a gente descobriu rapidamente? Que o principal motivo de escolha de um laboratório na época era o acesso, a facilidade de acesso, estar perto de casa. E a gente queria aquele slogan mais do que perto do seu lado. Não sei se você lembra desse slogan que a gente fez. E a gente saiu espalhando o Lab Checkup pela cidade, né? Aquelas plaquinhas de trânsito, mais do que perto do seu lado, o Lab Checkup está aqui, tal. E isso foi que fez realmente o crescimento muito rápido, né, da empresa. Então, perfeito. A gente chegou a ter 14 obras por ano, né? Foi o ano que a gente mais abriu loja. E a gente foi fazer esse movimento, chegamos... Hoje a gente tem 37 unidades em Salvador, né? Perfeito. E isso fez uma grande diferença. A gente saiu de 5º lugar do mercado na época, né? Tinha na frente da gente aí vários concorrentes, e a gente chega a 1º lugar de mercado e começa, inclusive, a diversificar, né? A gente começa a fazer outras ondas de crescimento, traz outros negócios, traz imagem, traz vacina, né? Depois entra por clínica médica e tal. Então, a gente vai transformando o Lab Checkup num ecossistema de saúde, né? Perfeito. E hoje, assim, a gente tem, como você falou, são 37 unidades, mas aí a gente tem umas 70 clínicas que a gente atende, a gente tem 8 hospitais que a gente toma conta, são mais de 200 laboratórios pequenos que mandam exame pra gente. Vocês fazem o processamento deles, né? A gente faz, eles escolhem, mandam pra gente executar. O serviço de apoio laboratorial. Serviço de apoio, perfeito. A gente tem 6 clínicas que são próprias, assim, então a gente atende hoje
desde o público A até o setor público, né? Então a gente tem uma operação que atravessa aí todos os modelos de negócio hoje do serviço laboratorial. Perfeito. Então, a gente foi expandindo, diversificando, e hoje é uma operação que faz aí 1.600.000 exames por mês, né, mais ou menos. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente coloca talvez aí, não sei, fora as grandes redes, a gente deve estar aí entre o primeiro e o segundo maior do Brasil, né? Quando você tira aí os consolidadores, né, que saíram comprando todo mundo, como laboratório individual, a gente está entre os primeiros aí do Brasil. Talvez aqui na Bahia seja uma das poucas operações relevantes de saúde que ainda está em propriedade das famílias originais. Né? Pois é, esse era um ponto que eu ia te perguntar, né? Porque com esse movimento todo de consolidação no mercado de saúde que a gente vem acompanhando aqui, Bahia e outros estados, né? O Lab Checkup talvez seja a única, né? Eu acho que o único, um dos poucos, né, laboratórios ainda aqui da Bahia que ainda não foi comprado ou não foi, né? A que se deve isso? É a estratégia, né? Imagino que vocês devem também ser constantemente aí sondados, né? Um pouquinho aí o que é que... Diminuiu um pouco o último ano, né? Porque as empresas de capital aberto foram muito penalizadas na Bolsa. Você tem um momento aí de muita dívida, taxa de juro alta e múltiplo baixo, né? Então... Você tem os principais consolidadores sofrendo um pouco na Bolsa, né? Então, esse apetite diminuiu um pouquinho, até parou um pouquinho de tocar o telefone nos últimos anos, mas assim, os últimos meses, mas os últimos anos, realmente, a gente teve muita procura, né? Veja, velho, o que acontece? A gente não tem, eu sempre brinco assim, a gente não tem grandes ambições patrimoniais na física, sabe? Porque vender a empresa, assim, eu pelo menos assim, como empresário, a gente tem alguns caminhos. Ou você vai vender para monetizar o ativo, botar o dinheiro no bolso e ir para a praia, né, ou fazer outra coisa. Ou você vai receber um cashinho para poder aumentar ainda mais a operação. Crescer o negócio. Então, assim, quando a gente pensa em investimento de fusões e aquisições, a gente gosta mais do lado de cá, né, para continuar crescendo, né? Fazer um movimento parecido, por exemplo, com o que aconteceu no DAS em 2002, né, quando se junta com o Banco Pátria e faz as aquisições lá, o Delboni e a Uriembo, o próprio Redditor, quando se junta lá com o BTG Pactual, né? Eu acho que o Carlyle também, não sei quais foram os fundos que estavam na largada lá. Então a gente gosta muito mais desse modelo, né, de ter um funding para crescimento, mas mantendo o controle da operação, do que a venda total e a perda de controle, né? Então, como a gente tem conseguido se financiar e financiar o crescimento com capital próprio, não faz sentido a gente abrir capital agora, a não ser que a gente tenha um projeto de acelerar muito mais, né, e aí trazer fundo, né? Mas ainda quando você pensa em trazer fundo, o múltiplo está muito penalizado, porque o fundo não vai pagar melhor do que paga o estratégico. Então, no fim do dia, se o capital está valendo menos, né, no momento atual. Então, o que a gente está fazendo? Arrumando a casa, crescendo, fazendo projetos que não envolvam tanto M&A, tanta assim, investimentos maiores. Então, a gente está mais maximizando o ativo hoje, né? Ou seja, as unidades que a gente abriu, os clientes novos que a gente fez, os modelos de negócio que a gente está expandindo, do que efetivamente comprando empresas, saindo, abrindo grandes lojas, mega unidades, né? Então, a gente tem buscado hoje maximizar o ativo que a gente já fez. Perfeito. Esperando o momento de mercado melhorar um pouquinho para a gente poder buscar novas ondas de crescimento, né? Então, e a gente está conseguindo entregar taxas acima de 2 dígitos todo ano, ainda nesse modelo, né? Maravilha, cara, maravilha. E assim, é um movimento que a gente vem vendo constantemente aí, né? Se a gente estava falando, por exemplo, de grandes grupos aí, né? Como o Redditor, como a Mil, como outros grupos, como é que você enxerga esse movimento? Para onde você vislumbra que esse mercado de saúde suplementar, o mercado de saúde brasileiro está caminhando? E qual é o modelo ideal de futuro que você vislumbra? São perguntas muito difíceis, né? A você está me fazendo, mas assim, vamos começar pela primeira, né? É natural a consolidação do setor, né? Todo mercado que vai amadurecendo, é natural que surjam consolidadores, né? E mais um ponto, né? Era natural que surgissem consolidadores fruto das pressões que sofriam os laboratórios, hospitais das fontes pagadoras, né? Então eu sempre brincava quando eu estava conversando com Sul América, Bradesco, os planos de saúde, né? Olha, vocês precisam ter um pouco de cuidado, vocês não podem pressionar demais a gente, porque uma hora essa pressão inverte. Porque, veja, se você naturalmente está penalizando as margens de um player, qual a opção que ele tem? Vender. E ele vai vendendo para o mais eficiente vai ficando um monstro. Daqui a pouco é o mais eficiente que está ditando as regras do mercado. Verdade. Que é o que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente tem um titã no mercado, que é a Redditor, né? E na semana passada a gente anunciou aí aquela JV deles, né? Uma associação lá com a Atlântica. Então você já tem a Redditor gigantesca com a Sul América, né? Tenho dúvidas sobre o quanto isso é bom para o mercado, mas enfim, eles devem saber exatamente o que eles estão fazendo.
Mas, assim, hoje você tem um titã no mercado que dita todas as regras e captura, talvez, boa parte de toda a margem do mercado, né? Então, Você está falando de percentual, acho que quase 10% hoje o setor suplementar, eu acho que ele tem aí, assim, eu não estou familiarizado com o último número, mas entre 250 e 300 milhões ano, né? A Redditor fatura 30. Né? Desculpa, bilhões, né? A Redditor fatura 30. Quando junta com o Sul América, então fica um negócio gigantesco. Né? E isso, na verdade, tem influenciado muito as relações com fontes pagadoras, com fornecedores, com médicos. Então, ela desse tamanho, ela pressiona para todos os lados, né? Então, ela pressiona preço para cima, custo para baixo, e faz uma margem gigantesca. Precisa entregar eficiência, mas para entregar eficiência e lucro vai ter que apertar algum lado, né? Exatamente, né? Então, só que isso, de certa forma, acaba criando uma certa disfunção no setor, porque as fontes pagadoras precisam pagar essa conta, né? E aí o que é que sobra para os outros? Tá? Então, bom, é como eu disse, é natural que isso aconteça, mas eu questiono um pouco a permissão dessa atuação, né, de tantas aquisições por um player, formando não um monopólio, naturalmente, né, não seria porque ele não tem majoritariedade do mercado, mas um competidor muito forte, né, para o setor. Bom, então, veja, a segunda pergunta agora. O que é que eu penso sobre o setor? Eu acho que o setor ele tem um plano de saúde, efetivamente, que hoje talvez seja o motor principal da saúde suplementar, que é a sua principal fonte de financiamento hoje é o plano de saúde. Eu acho que quando ele foi criado, ele tinha uma lógica que era uma lógica do seguro patrimonial. Então, como é que era o seguro patrimonial? Como é que é até hoje? Né? Você tem aí várias pessoas que compram uma apólice. Algumas dessas pessoas terão um sinistro, e aí o pessoal lá do atuarial faz esse cálculo, né, e paga o sinistro, os outros, então ele consegue fazer a margem dele a partir disso. Só que seguro patrimonial a gente compra para não usar. Seguro saúde a gente compra para usar. Então, isso aí. O seguro saúde, na essência, ele não pode ser tratado com a mesma lógica do seguro patrimonial, porque a primeira pergunta quando alguém vai comprar um plano de saúde é qual é a rede. Depois que ele perguntou o preço, carência, assim, qual é a rede? Qual é o hospital que atende? Qual é o laboratório que atende? Qual é a clínica que atende? Porque ele deseja efetivamente consumir. Então, tratar um modelo de seguro, né? E aqui eu estou falando do modelo, não do regramento legal, mas assim, um modelo de seguro, que é o pensamento filosófico da questão do cálculo atuarial, para um produto cujo consumidor intenciona consumir. Eu, na minha opinião, leiga, eu não sou gestor de seguro, mas eu acho que tem conflitos. Porque, na verdade, você fica vivendo um jogo de soma zero, né? O faturamento dos hospitais, clínicas e laboratórios é o sinistro da fonte pagadora. Então, para esse aqui ganhar, esse aqui perde. Para esse aqui ganhar, esse aqui perde, né? Então, a gente tem uma relação da cadeia de valor da saúde que é pressionada o tempo inteiro por interesses conflituosos. Então, eu penso que esse produto precisa ser repensado. O que é que eu penso para o futuro? Que é a terceira pergunta. Eu acho que a gente precisa separar o que é risco do que é uso. Né? As pessoas elas querem consumir saúde. Todo o futuro da saúde fala de medicina preventiva. Né? Eles falam de... eu vi um conceito muito legal esses dias, né? Que a medicina antiga ela falava de cure, né? Cura. Depois eles começaram a falar de care, né? Que é do cuidado. E agora se fala de change, né? Ou seja, a mudança do hábito. Né? Então a medicina do futuro ela fala de mudança de hábito, de mudança de comportamento. Então, comer bem, fazer exercícios, exames periódicos, ter acompanhamento médico frequente, ter uma boa gestão das suas informações de saúde para que você saiba quando está indo para um lado ou para o outro. Então, isso não necessariamente precisa ter uma pólice seguro para cobrir. Né? Então, você pode, por exemplo, ter uma relação de pagamento para o que é o uso e uma pólice para o que é risco. Porque, efetivamente, eu desejo consumir saúde, mas eu não quero infartar. Faz sentido. Então, eu acho que o seguro serve para o risco, como ele foi pensado originalmente. Mas eu acho que consulta, exame, coisas mais simples do dia a dia, eu acho que você tem que pagar. Né? E aí existem vários modelos, né? A gente tem algumas iniciativas até nesse modelo, mas essa conta está ficando impagável. Né? E digo mais, assim, os investimentos hoje no setor, os grandes investimentos hoje no setor, todos apontam para a alta complexidade.
Isso é verdade. Você, sim, quando você compara, por exemplo, os investimentos em hospitais, centros oncológicos e tal, todos querem pegar o paciente doente, que é o paciente com câncer, o paciente da UTI, o paciente que vai para o centro cirúrgico. Sim, então é muito contraditório você imaginar que todo mundo, em todos os congressos, simpósios, fala de medicina preventiva e todos os investimentos vão ser direcionados para a medicina curativa. Para a doença, né? Então, tratamento da doença. A gente não gosta de falar disso, mas o paciente doente é muito lucrativo. Né? Isso é pouco ético de se falar, assim, não é legal. Mas ele é o paciente que mais fatura dentro de um hospital. Tá? Então, como equilibrar esses pratos? Né? Porque esse paciente também custa caro, a seguradora não consegue pagar por ele. Há um surgimento de novas tecnologias o tempo inteiro, medicamentos cada vez mais caros, hortas e próteses cada vez mais caras. Como é que essa coisa fica de pé? Sabe? Quem é que vai sustentar tantos centros oncológicos, tantas UTIs, tantos centros cirúrgicos, tantos super especialistas? Né? Então, se você pensa isso como uma exceção, ou seja, eu faço uma boa gestão de carteira de vidas, e a exceção, que é o paciente que escapa, né, que ele não cuida bem, que ele vai evoluir para obesidade, para um diabetes, vai ter um infarto, vai ter uma coisa, vai ter um câncer, aí esse paciente eu preciso ter um cuidado adicional com ele, aí sim. Mas hoje o setor está todo estruturado para o paciente doente. Pois é, mas aí é que está a pergunta, né? Como é que se faz para mudar esse pensamento hoje do mercado? Porque hoje você vê, por exemplo, eu estava lendo dados sobre o índice de sinistralidade das operadoras, do que fechou ano passado, absurdo. Sempre quase beirando 90% de sinistralidade, algumas operadoras ultrapassando 100% de sinistralidade, o segmento com prejuízo de mais de 10 bilhões de reais. Cara, por onde é que vai isso? Pois mas o modelo é fantástico, mas e a força para transformar isso? Você acha que um dia a saúde suplementar brasileira vai caminhar para esse sentido? Acho. Senão vai quebrar todo mundo, né, cara? Porque acaba tudo. Veja, eu acho que as transformações nos modelos, eles precisam primeiro esgotar o modelo existente para surgir um novo, né? Uhum. Eu acho que a gente está num ponto de virada, assim, todo mundo fala que não dá mais. O que você vê nos balanços das operadoras é a realidade já há muito tempo. E quais são as soluções que vêm surgindo? São soluções ou de verticalização, que efetivamente não tem se mostrado tão eficiente. A Apivida, por exemplo, que é o maior case aí, ela teve prejuízo financeiro. Verdade, né? No ano de 22 e 23, ela fechou com prejuízo financeiro. As verticalizações por parceria criam problemas aí, talvez, de assistência, de o paciente não querer ser direcionado para o hospital A ou para o hospital B. Uhum. Então, o modelo está esgotado. E me preocupa que as soluções estão sendo construídas. Eu sempre falo nos congressos de assim, o protagonismo da gestão de saúde, ela deveria estar sendo feito pelos médicos. Hoje ele está sendo feito pelas operadoras, né? Ou seja, quando uma operadora pensa, por exemplo, no modelo de capitation, né, ela está transferindo risco para o prestador. Ela está resolvendo um problema dela e transferindo risco para o hospital. Ou quando ela faz um bundle, ou seja, todos os modelos que são pensados, eu não vejo os médicos pensando em modelos novos. Né? Eu vejo as operadoras pensando nesse modelo. E é muito interessante porque a gente não vê na saúde, e aqui eu vou falar uma coisa simples, mas as pessoas elas querem comprar saúde. Os médicos querem vender consultas, exames, procedimentos, remédios, cirurgias, internações. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, a gente ainda não tem o produto que vai substituir. Né? Infelizmente, em algum momento ele vai precisar surgir. Se fala, por exemplo, nos Estados Unidos de desintermediação. Né? Hoje você tem um plano de saúde que ele hoje está funcionando como um intermediário financeiro. Uhum. Os contratos empresariais, a empresa deposita dinheiro na conta do plano de saúde, o plano de saúde distribui para a rede. Não. E efetivamente, se essa rede gasta muito, ou essa rede não, esses consumidores aqui, né, esses beneficiários gastam muito, a seguradora transfere o risco para a empresa, numa taxa de reajuste maior. Então isso não é seguro. Efetivamente isso não é um seguro. Verdade. Porque se eu contribuir com R$1 milhão e meus funcionários gastaram 1.200.000, eu mando uma conta para a empresa da diferença. Efetivamente ele só está fazendo um arranjo de pagamentos.
Né? Só que ele tem a rede, ele tem as tabelas já contratadas, ele tem os médicos, ele tem toda a estrutura de faturamento por trás. Então, mas efetivamente isso está custando muito caro. Né? Então hoje um contrato para uma empresa, ele tem que ter uma sinistralidade de até 70%. Né? Para ser considerado viável. Então significa dizer que 30% de tudo que você coloca na seguradora fica para ela. E 70% vai para o médico, laboratórios e tal. Então, só de partida, dos 70% que você está colocando, você está gastando quase 50% a mais, né, 30 sobre 70, para você manter essa operação funcionando. Então, aí você tem corretores pelo meio, tem o custo de administração, bitributação. Então, só o fato de você ter um intermediário no meio, você já tem um grande custo da saúde. Verdade. Enfim, são provocações que eu faço, né, para o modelo atual, que eu acho que precisa ser repensado. Por que você não pode pagar diretamente ao médico? Né? Paga o médico, minha consulta, meu exame, né? Paga um seguro menor e se você tiver um problema no hospital, eu uso. Pague direto, verdade. Então, eu acho que a gente precisa repensar o produto. Né? A gente precisa realmente repensar o produto. Ele está inviável. Concordo. Eu tive uma conversa também, né, com outro convidado. Ele é representante, ele é CEO de uma operadora, né, um operador de plano de saúde, que já tem esse olhar. É uma operadora nova, tem 2 anos e meio, né, de mercado, e ele falou exatamente isso, né, como eles, como operadora nova, né, já chegaram no mercado com uma visão diferente dos incumbentes, né, como são chamadas as operadoras tradicionais, né. E falando exatamente isso, olha, o modelo atual, quando a gente entrou no mercado, a gente entendeu que esse modelo atual da saúde suplementar, ela já está no pico, já está no teto, não tem mais o que acontecer. Esse teto vai explodir e vai furar. Isso. E aí a gente conversando e falando de produtos, exatamente disso. Olha, a nossa visão é prevenção. Então a gente está lançando agora produtos onde a gente vai ter aparelhos vestíveis para controlar pressão, glicemia, não sei. Eu falei, cara, olha aí, isso é essa visão. Então isso aí, quer dizer, a operadora, eles começaram em 2022, a operação do negócio, efetivamente, comercialmente falando, começaram a vender no meado de 2022, hoje a gente está em 2024, então com 60 mil vidas, crescendo, expandindo, a meta deles é fechar o ano com 100 mil vidas, mas 100 mil vidas já começando e controlando essas vidas. Né? Aí você consegue ter um negócio muito mais saudável, você não consegue esticar tanto a corda, né, com o prestador, né, essa briga né, entre plano e prestador. Então eu concordo com você, acho que o caminho é exatamente esse. Mas aí existe um desafio gigante, porque uma operadora tradicional que tem milhões de vidas, para ela conseguir agora, nessa altura do campeonato, fazer esse movimento é muito mais complicado, né? Porque hoje falta dinheiro para inovação, né, Maurício? Você sabe, né? Não sobra para nada. Então, se o cara está tendo prejuízo, não sobra dinheiro nem para o cara investir em inovação, como é que o cara vai sair disso? Isso. A gente, por exemplo, eu observo um pouco o mercado de saúde, eu observei que desde o ano passado, algumas grandes operadoras estão começando a enxugar suas carteiras. Então, por exemplo, né, como vocês chamam no mercado, né, aquelas unidades de negócio de carteira que não gera rentabilidade, eles estão quebrando contratos efetivamente mesmo e dizendo, olha, não serve mais para mim. Eu acho que já é um movimento inicial, né? Nesse sentido, né? E na verdade você imagine que hoje a taxa de cobertura de plano de saúde no Brasil é de 49 milhões de pessoas. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Então, o mercado não coberto é 3 vezes maior que o coberto. Então, o surgimento, por isso que eu acho assim, não há por que a gente temer o surgimento do novo, porque eu acho que produtos mais eficientes, eles vão acessar uma camada muito maior da população. Perfeito. E vai ter mercado para todo mundo. Isso, eventualmente, não necessariamente todo financiamento precisa ser do privado, você pode fazer via empresa, via setor público, então, mas ele precisa ser repensado. E um outro ponto que a gente tem que ter bastante atenção, na verdade são 2 pontos. Um é a questão legal, né? Então a gente precisa evoluir do ponto de vista de jurisprudência, não, do ponto de vista de leis, para ter produtos mais criativos. Ou seja, hoje você tem muita restrição para o lançamento de planos de saúde mais eficientes. E aí não basta a queda, tem o coice, né? Quando você vai para a judicialização, aí acabou. Porque quando você leva uma demanda para o judiciário, e o judiciário baiano é muito pró-consumidor, né? Com todos os seus motivos aí, muitas vezes você não consegue precificar no atuarial uma decisão judicial.
que às vezes quebram um plano, né? Ou quebram carteira. Verdade. Então, surge um medicamento novo, o juiz dá uma liminar, R$1 milhão ali para pagar aquela conta, né? Que não estava prevista. Verdade. Então, tanto na mudança da lei, quanto a mudança do pensamento do judiciário. Verdade. Então, é um trabalho longo para ser feito. Realmente, assim, eu não vejo soluções curtas, soluções rápidas e, vamos dizer assim, nenhuma... como é que o americano fala, né? Bala de prata, né? Bala de prata. Uma bala de prata para resolver isso. Eu acho que você tem que ter um trabalho regulatório, um trabalho no judiciário, a formação de novos produtos, né? Você precisa, de certa forma, responsabilizar o consumidor ao autocuidado, tá? Não dá para você hoje ter pessoas que não se preocupam com sua própria saúde. Isso é verdade. E você tem que ter empresas que estejam interessadas em atender esse público que quer se cuidar. Perfeito. Então, o que você falou dos wearables, né, os IoTs aqui, é uma tendência. Então, assim, eu tenho meu Garmin aqui, ele já me fala muita coisa, como eu dormi, como eu acordei, se eu estou bem, se eu estou mal, se meu coração está bem, se não está mal. Perfeito. Então, assim, é uma tendência também. E isso, na verdade, precisa se interconectar, porque, além de tudo, a gente tem um outro grande problema no setor, que é a questão do dado em saúde, né? Então, quando você fala em modelos preditivos, em prontuários unificados, né, em você ter dashboards de saúde para saber se o cara está evoluindo bem ou está evoluindo mal, você não consegue conectar os prontuários, né? O nome bonito disso aqui, você tem muita dificuldade na interoperabilidade dos prontuários, das informações, né? E ainda que você tenha bons guidelines, né, bons protocolos, bons modelos, quando você bota o prontuário do Hospital Aliança para conversar com o prontuário do Lab Checkup, eles não se falam. Não vai, né? Então, porque você também não tem uma padronização, você até tem, mas não está implantado uma padronização no setor, como você tem no Banco Central. Perfeito. Mas esse movimento eu li que já está em conversa para acontecer, né? Isso. Ele começa pelo setor público, né? Então, o setor público ele começa algumas iniciativas, né, para tentar unificar o prontuário. Mas, novamente, o setor é muito estruturado. Então, imagine que o médico que faz uma anamnese, ele vai ter que começar a escrever prontuário de uma forma estruturada. Né, para a anamnese ser capturada por uma inteligência artificial e depois converter isso para ele fazer o exame A, B ou C, juntar informação, entender que você está no perfil A, B ou C. Então, a beleza dos dados, da inteligência artificial é super interessante, mas precisa ter um dado de qualidade que hoje a gente não tem. Então, é um setor que tem muito a se desenvolver. E aí é o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou seja, também um mar de oportunidades para produtos novos, para serviços novos, né? Imagine, como você falou, né? Uma operadora nova que acabou de lançar e está caminhando para 100 mil vidas no final do ano. Perfeito. Então, uma das nossas iniciativas é um produto parecido e a gente não fez ainda a divulgação e está com 16 mil vidas, né? Sem divulgação. Então, assim, a gente acredita, então, assim, muito do que eu estou falando aqui, a gente tem também tratado como iniciativas dentro da companhia. Perfeito. Então, quando a gente olha aí o grupo Lab Checkup, né, eu brinco assim, quando eu olho o futuro, eu vejo dois grandes produtos. Um é essa gestão da saúde, né, e aqui eu estou falando de uma camada de CRM, né, de saúde, ou seja, no meu caso, eu tenho 43 anos, pratico esporte, sou aparentemente saudável, eu tenho uma jornada anual, 2 vezes por ano, exame A, B, C, D. Então eu tenho uma gestão, né, disso que eu estou trabalhando para montar isso de forma de produto, uma gestão de CRM mesmo, uma camada de dados, né, ou seja, cada ponto de contato aqui com uma clínica, com um laboratório, isso trazer informações interoperáveis em que eu possa transformar isso em informação útil para o médico, estar sempre monitorando esse paciente, e aí os próprios serviços em si, aí o exame do laboratório, a ressonância, né, a clínica médica, a consulta e tal. Então quando a gente olha o futuro do Lab Checkup, a gente olha muito mais como uma função, né, de serviço de saúde em geral, gerindo jornada, gerindo cuidado, né, com informações, né, do que efetivamente só fazer o exame. Perfeito. Eu acho que é adicionar camadas aqui, né, de tecnologia, de gestão no exame tradicional, né? E o outro produto que a gente vê para o futuro é o laboratório servindo a todo e qualquer público, que é uma coisa que a gente já implantou, né, que é essa estrutura transversal que eu vou pegar desde a clínica de alto luxo até a UPA, né, dando o mesmo nível de qualidade analítica para todos os públicos, né? Ainda que eu tenha hotelarias diferentes, né? Aqui eu estou sendo atendido na Graça, na Superclínica, e aqui eu estou na UPA, mas isso não significa dizer que o hemograma ou a glicose do paciente aqui e daqui são exatamente... Então, assim, a gente brinca que às vezes está passando lá da área técnica o tubo de ensaio do
sei lá, do governador do lado do mendigo da UPA, sabe? Perfeito. Fazendo com a mesma qualidade, com a mesma precisão, com a mesma tecnologia. Então, quando a gente pensa futuro da nossa rede, a gente pensa principalmente nesses dois produtos, né? Ou seja, ter todos esses equipamentos, sistemas e tal, num modelo de gestão avançado, né? E ter o produto laboratório aplicado em várias funcionalidades, porque isso eu acho que ele não vai deixar de existir. Apesar de você ter hoje muita coisa nova surgindo, né? Mas o laboratório tradicional, ele ainda é o mais preciso e exato. Perfeito. Interessante, né? Complementando o que você falou na estratégia de ecossistema, né? Hoje, você deve ser um cara antenado, recentemente teve uma regulação normativa, não sei como se chama, mas de liberação das farmácias a começarem a fazer alguns exames, né? Laboratório já fazia alguns, tipo coisas, glicemia, exame de sangue e tal. Rápidos, né? Isso, mas me parece que agora aumentou um pouco esse rol. A gente vê um movimento já de alguns grupos, né, de varejo farmacêutico implantando, né, lojas, né, nas unidades. Como é que você enxerga isso também? Você sabe que dentro dos farmacêuticos existe um debate, né, sobre isso. Algumas pessoas a favor, outras contra. Honestamente, eu não sou nem a favor nem contra. Eu preciso entender o que é que está por trás disso. Então, o que está por trás é o desejo do paciente ter um resultado de exame rápido e fácil. Então, as farmácias, elas têm, bem ou mal, uma super rede de capilaridade, estacionamento, lojas bonitas e tal. Então, esse conceito da praticidade de chegar ali e fazer o exame, ele não pode ser descartado. Então, antes de achar que está certo ou está errado, a gente precisa entender a motivação do cliente usar esse serviço. Perfeito. Do nosso lado, a gente não acha que isso é um mau negócio, não. Pelo contrário. A gente entende, né? Lembra que eu falei que a gente tem modelos de negócio para todos? Então, assim, por que não montar parcerias com as farmácias? Né? A gente tem conversas já avançadas com alguns players estratégicos para desenhar modelos de negócio assim. Legal. Né? Maurício, mas e como é que é isso? Não, assim, a despeito de você ter uma farmácia, o serviço laboratorial tem que ser bem feito. Então a gente vai ter um profissional habilitado, um sistema eficiente, uma coleta bem feita, um laudo assinado. Não é como o pessoal fazia do Covid, né? Que pegava um papel pré-impresso, escrevia lá qualquer coisa e entregava para o paciente. Não. É realmente homologar e qualificar o serviço do mesmo nível que ele tem no laboratório tradicional. Verdade. Mas, né, num PDV de farmácia. Que faz total sentido isso que você falou, porque você ganha capilaridade. Hoje, farmácia, hoje toda cidade tem uma farmácia. Eu estava conversando com o VP de marketing de uma grande rede, né, Pague Menos. Ele falou exatamente isso. Na pandemia, por exemplo, as farmácias ganharam notoriedade, né, porque muita coisa fechada. Então, o farmacêutico ele ganhou notoriedade na pandemia. Ele dizendo, por exemplo, hoje a gente busca parceiros. Por exemplo, tem um laboratório parceiro que tem interesse em entrar numa determinada cidade, algumas cidades que a gente está, faz total sentido. E para a estrutura que vocês têm, de fato, faz total sentido. Você já tem uma central de processamento de exames, usa o PDV da farmácia, monta a estrutura, ganha capilaridade e foge hoje também das operadoras, né? Porque farmácia hoje pagamento particular. Exatamente. Né? Então, faz sentido, faz sentido. É um modelo de acesso. Né? Modelo de acesso. Né? O que a gente não pode, como profissionais de saúde, é fazer exame de qualquer jeito. Né? Abrir mão da qualidade, botar um kit que não é bom, não fazer os controles de qualidade, não atender o compliance regulatório. Isso aqui não pode. Né? Mas se faz bem feito, eu não vejo problema nenhum em fazer. Né? E vou mais além, assim, por que não usar as operadoras também? Operadoras, eu tenho um Bradesco, ali é um ponto de coleta. Exato. Né? Eu só vou coletar a amostra. O exame, efetivamente, ele é processado no laboratório credenciado. Ele é só um ponto de coleta que está perto da minha casa. Perfeito. Então, eu não acho ruim, não. Não acho ruim, não. Hoje, por exemplo, a gente tem 37 unidades, você falou, que são ociosas. Aí eu vou fazer a provocação ao contrário. O laboratório ele funciona muito bem até 10 da manhã. Das 10 da manhã, eu tenho aquele CAPEX imobilizado, gigantesco, loja de 200, 300, tem loja de 500, mas tem loja de 1.000 metros, que fica vazia. Então, assim, por que não transformar aquele PDV com outros negócios também? Né? Então, eu acho que a tônica da atualidade é a eficiência, né? A produtividade, a facilidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, o
o problema não é a Amazon, o problema não é o Uber, o Airbnb, porque isso, eles são, eu costumo dizer assim, o Mercado Livre. O Mercado Livre é um varejista, pela camada de eficiência, de tecnologia, mas ele ainda é um varejista. Então as pessoas elas ainda consomem as coisas do mesmo jeito, só que a gente usa a tecnologia para facilitar isso. Então não tem nada errado. Dizer, por exemplo, que o Uber é um problema, não é um problema. O negócio é transportar pessoas. Então, a gente precisa sair um pouco do conceito do meu negócio e começar a olhar o que o paciente está querendo. Perfeito. Ou seja, o paciente deseja fazer exames, deseja gerir sua saúde, deseja ser bem tratado. Se ele vai ser bem tratado numa farmácia, num laboratório tradicional, numa clínica, num hospital, não importa. Aí, desde que aquela informação, aquele atendimento esteja no compliance, esteja com qualidade, esteja bem feito, não tem nada errado. Verdade. Então eu penso dessa forma. Cara, bom demais. E aproveitando o gancho, já conversou com alguma rede nesse sentido? A gente tem algumas conversas. Já tem algumas conversas? Sim, porque na verdade você precisa combinar o point of care, né, que é aquele teste que é feito rápido ali. Então a gente tem algumas conversas com fabricantes. Perfeito. E você pode também ter o exame que você tira o sangue mesmo e leva para o laboratório central processar. O point of care é aquele que é o furinho, né, que coleta e faz vários... Perfeito, legal. Porque na verdade essa tecnologia sempre existiu. Isso não é nenhuma novidade. Mas normalmente elas são aplicadas para algumas modalidades. Então, a leucemia, o teste rápido de Covid. A gente tem alguns testes, por exemplo, rápidos para HIV, que são utilizados ou em UPAs que não tem o teste tradicional, ou em regiões de comorbidades e tal. Então, isso sempre existiu, né? Então, mas se você combina o teste rápido com o laboratório tradicional, em outras palavras, eu posso ter ali na farmácia um espaço em que eu tenha uma sala de coleta, um mini laboratório para processar, e aí você faz as duas coisas, né? Um profissional habilitado para fazer a coleta, fazer o exame e tal. Então, o farmacêutico ou o biomédico são profissionais muito versados, né? Então, eles podem fazer coleta, eles podem entregar o laudo, eles podem assinar o laudo, né? Ser o responsável técnico para aquele serviço. Perfeito. Então, dá para você combinar as duas coisas, né? É verdade. Não, isso aí, eu acho que faz sentido. Eu acho que ajuda muito uma coisa para outra, até porque o varejo farmacêutico não tem expertise, né? Isso, das coisas que você já tem, né? Exatamente. Então, imaginar, por exemplo, que uma rede como uma PagMenos, você citou, uma Drogasil, tal, agora vai montar um backbone de laboratório para processar exame, para não sei o quê. É outra coisa, né? Então, eu acho que o caminho natural, se decidirem por isso, é por parcerias, né? E aí você vai ter ali um revenue share, alguma coisa, vai ter que deixar alguma coisa para eles. Claro. Margem, alguma coisa dividir, é normal. Faz sentido. Mas não vejo a farmácia montando. Assim como vacinas, né? As farmácias, quando elas decidiram entrar no mercado de vacinas, também foi por parceria, né? Então ela vai gerir aquele metro quadrado, né? Então você vai ter ali, sei lá, 10 metros quadrados para montar um mini laboratório, e aquilo ali vai ter que faturar, vai ter que dar resultado. Então, é um negócio normal. E eu vejo que um dos caminhos também aí do mercado de saúde é isso. São essas parcerias, né, para gerar eficiência, novos ganhos, novas vias, novas fontes de receita, né? A gente tem uma pesquisa que foi realizada há alguns anos atrás, uns 3 anos mais ou menos, que a gente foi estudar a jornada de consumo do paciente. E a gente entrevistou, um dos focus groups era de mulheres, e a gente pediu para elas descreverem em detalhes como é que é a jornada dela para realizar os seus exames periódicos. Cara, é uma via crucis. E imagine que desde o momento que ela precisa se lembrar que está na época de fazer o periódico, pegar um telefone, ligar para um call center, ficar na fila, marcar horário, chegar lá, passar por um recepcionista, passar no médico, né, fazer uma coleta de exames, pegar a requisição dos outros exames, ligar para a clínica para marcar mamografia, ultrassom, laboratório, depois sair pegando tudo de volta, marcar de novo. Cara, dá umas 40 etapas. É horrível. Então, quando eu falo de um produto de gestão, eu também estou falando da gestão da jornada, né? Então, por que toda essa complexidade não pode se transformar em um evento de, no máximo, 1 hora ou 2 horas, em que eu marco tudo e faço tudo junto? Tem um feedback por videoconferência, o médico falar comigo e tal. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer modelos mais eficientes, né? Perfeito. Porque a jornada ela é muito difícil, ela é muito custosa. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não gosto de ir a médico por isso, né? Quando você fala que você vai ter que ficar 2 horas esperando sentado, aí depois esperar mais não sei o que, marcar tal, o homem desiste. Que a gente tem uma cabeça mais assim, mais fechada, né? Então, a queixa geral, quando a gente conversa tanto homens quanto mulheres, é a forma de consumo, que é muito ruim, né? Então, a gente ainda trata o nosso cliente como paciente, né? Então, tenha paciência, espere, vá ali, volte e tal. Então,
eu acho que repensar esse modelo é um dos caminhos. Né? Perfeito. E nesse sentido, você já vem fazendo alguma iniciativa? Já? Pode citar um pouquinho? A gente, na verdade, como eu falei, né, a gente adquiriu algumas empresas ao longo, desde 2013 que a gente entrou adquirindo. Então a gente comprou uma empresa de imagem, uma empresa de vacinas, a gente comprou uma clínica, a gente comprou outra clínica agora. Então a gente já tem, como eu falei, grupo de médicos, todos os serviços para montar. Então agora a gente vai começar a estruturar produtos, né? Porque não adiantava ser só um laboratório, você não tinha um médico, não tinha ultrassom, não tinha nada. Não, hoje a gente tem ultrassom, cardiologia, ressonância, tomografia, a gente tem todas as especialidades, então a gente vai começar a desenhar produtos justamente para gerir a saúde, né? A gente está com a equipe de desenvolvimento lá montando algumas telinhas, algumas coisas, porque para você fazer isso em grande escala, você precisa ter um bom CRM, né, para gerir esse back-office. Isso é verdade, isso é verdade. Porque você consegue gerir 50, 100 pacientes ali, saber a hora que ele tem que retornar, mas quando você fala, a gente atende cerca de 100 mil pessoas por mês. Né? Então, é muita gente. É muita gente. Quando você falou de CRM, interessante, né? Porque um player que faz muito isso, que faz muito bem a gestão de CRM, voltando é o varejo farmacêutico. Sim. Fazem muito bem. Então, é um case muito interessante de gestão de CRM. Hoje a gente conversa com redes como Drogazil, como Pague Menos, a gente vê as tecnologias que eles usam hoje de inteligência artificial exatamente para cuidar da jornada do paciente, entender, por exemplo, Maurício hoje comprou um medicamento, esse medicamento que ele comprou, ele já sabe que você usa de forma contínua e 5 dias antes de você terminar o seu medicamento, você vai receber uma mensagem, um alerta, um lembrete. Maurício, olha, seu medicamento está acabando, a gente está te lembrando aqui, você quer que a gente envie uma nova caixa para sua casa? Então, acho que vocês também caminham muito para isso, né? Essa a ideia. Imagine, por exemplo, que, vamos lá, eu não sei se eu vou falar com muita precisão exatamente todas as patologias, mas eu acho que se a gente pegar aqui o diabetes e a obesidade, as cardiopatias e o câncer, você vai ter aqui talvez, não sei, 70%, 80% de todo o custo da saúde está aqui de alto. Exatamente, é isso aí mesmo. Tem uma ortopedia também aqui, né? Vamos pegar essas 3. Imagine que eu monitoro os pacientes a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Eu consigo perceber tendências de alteração no metabolismo dele antes que ele cronifique, né? Ou antes que ele vá para um quadro agudo. Então, se eu começo a cuidar desse paciente de forma repetida, como eu falei, com uma boa base de dados, percebendo tendências, eu consigo tratar aquela condição antes dele virar o alto custo. Verdade. Ou seja, eu diminuo na curva de longo prazo o sinistro desse cara. Você vê isso como vantagem para a operadora, por exemplo? De que forma, por exemplo, você como prestador? Eu vejo vantagem não para a operadora, mas para o sistema de financiamento da saúde em geral. Né? Eu sempre vejo assim, a operadora ela é um player super importante, né? Porque ela faz o comercial de um lado, captura o dinheiro, distribui do outro lado. Né? Então, assim, mas em geral, as pessoas, você pode, como eu falei, ter produtos novos a partir desse novo modelo. Então, esse paciente mais saudável, ele gasta menos a longo prazo. Só que você precisa gastar um pouco mais no início, porque ele vai fazer exames frequentes. Né? Então, ele não é aquele paciente que nunca vai ao médico e um dia vai infartar. Ele é um paciente que a cada 3, 6 meses ele está passando por um médico e sendo acompanhado. Sim. Existe um case em São Paulo que é da Prevent Senior, né? A Prevent Senior, ela trata a população idosa e ela tem um plano de saúde verticalizado e que o tempo todo está chamando os idosos para se cuidarem. Né? E quando, assim, ela teve, claro, problemas na pandemia, né? Teve inclusive um problema de reputação forte com ele, mas antes da pandemia, e assim, eu não sei como é que está o balanço deles atual, eles tinham o melhor ROI do mercado. Né? Eles não eram maior, mas o resultado deles, né, tanto de satisfação quanto o resultado financeiro, era superior aos outros. Porque ele convidava o paciente para vir. Então, o uso da saúde não era um problema, não era um sinistro. Né? Ele era parte do produto que ele estava vendendo para gerir aquela saúde. Perfeito. Então, é uma iniciativa louvável, né? E trabalhando com um público que ninguém quer, que é o público idoso, que é o público mais complicado. Verdade. Né? Muito mais complicado. Então, eu acho que iniciativas como essa são tendência. Eu acho que o modelo que a gente tem até hoje, ele tende a se esgotar. Eu acho o seguinte, por exemplo, a operadora deveria criar algum tipo de bonificação para o usuário que, o usuário
pratica atividade física, o usuário tem uma matrícula recorrente numa academia. Isso não acontece. Ou seja, o cara que cuida da saúde paga pelo que não cuida, né? É assim que funciona hoje o segmento. O modelo é isso aí. É o modelo do saudável paga pela Exatamente. E tem um outro ponto, né, que entra num dilema ético, por exemplo. E se a seguradora vai poder escolher quem ela quer colocar para dentro ou não, né? Então, 2 pacientes com a mesma idade, um obeso, outro não, o obeso paga 2, 3 vezes mais, será que isso não pode gerar um outro problema? Verdade. Então, eu concordo, né? Ou seja, quem se cuida deveria pagar menos. Verdade. Não é a realidade, né? Mas não é a realidade, né? Pois é. Talvez, ao invés de pensar em seguro de saúde, pensar em seguro de vida, né? Que é uma outra modalidade de seguro, super bem regulamentada também. E aí tem uma lista de doenças graves ali que tem cobertura. É um outro produto que se pensa, né? Então, olha, eu tenho aqui uma estrutura que eu consigo pagar meus exames, eu sou cliente dessa rede que cuida da minha saúde e tenho um seguro de vida, caso eu tenha um sinistro. Perfeito. Eu tive um acidente, eu tenho aqui uma apólice de R$1 milhão para poder usar. E aí eu faço uma gestão eficiente dessa carteira, dessa base, e a seguradora consegue precificar melhor o meu seguro de vida, porque eu tenho uma empresa que está cuidando dessas pessoas, né? Aí eu acho que tem um outro caminho também que pode ser pensado, né? Verdade. Meu amigo, falando de pandemia, né? Um pouquinho de pandemia, assim, como é que foi para vocês o impacto da pandemia, né? Sentindo até hoje, conta um pouquinho aí como é que foi essa jornada aí. No início foi bem, bem complicado, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí quando começa aquela coisa do lockdown, né? Bom, a gente instaurou um comitê de crise da empresa, se reunia todos os dias. Mas chegou um momento que a gente teve uma reunião, e eu me recordo disso, que eu chamei meu time e disse o seguinte: gente, olha só, se fosse uma guerra, nós seríamos os soldados. Então, vocês precisam entender o dever social de vocês aqui na companhia. Então, nós temos aí uma população que precisa da nossa ajuda. Então, não dá para a gente botar todo mundo em casa. Por mais que a gente queira, mas nós somos profissionais de saúde. Então, a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente vai ter que lutar essa guerra juntos. E, infelizmente, assim, a gente teve que ir para o front. Então, a gente foi para dentro das casas das pessoas doentes para poder coletar exame, né? Para vacinar, para fazer tudo. E foi bem difícil. Então, do ponto de vista de gestão do clima organizacional, a gente foi pesado, mas assim a gente teve um RH super atuante, né? As lideranças da equipe também super atuantes, e eu acho que em certo momento esse sentimento de propósito ele tomou conta da equipe, né? E a gente começou a entender o nosso papel, né? De que a gente, apesar de ser uma pandemia, apesar de ser uma crise de saúde, aí nós não tínhamos como abandonar as pessoas naquele momento. E aí a gente foi para cima do assunto, né? Do ponto de vista empresarial, bom, a gente perdeu muito faturamento no início, né? Então, os primeiros meses, o faturamento de algumas divisões chegou a cair quase 90%. E depois, quando as coisas começaram a retornar, não tinha teste. Então, como todo mundo queria fazer... Teve essa escassez aí. Teve escassez de testes, né? Tal, Aí a gente conseguiu o teste rápido, conseguimos estocar teste rápido. Aí o Fantástico saiu anunciando o Fantástico, o teste rápido não funcionava. Aí as pessoas param de consumir teste rápido, tentam buscar o PCR que não tinha teste. A gente conseguiu firmar algumas parcerias com laboratórios de referência em São Paulo e Minas. Eles começaram a devolver as amostras, porque todo mundo demandou, então começou a dar backorder. Foi aí que em junho para julho a gente tomou uma decisão de montar o nosso laboratório de biologia molecular. E aí eu contratei um caminhão, liguei para São Paulo, para porque não tinha frete, e a gente saiu para o interior de São Paulo, coletando equipamentos, termocicladores, injetoras, os robôs e tal, para poder fazer o nosso laboratório de biologia molecular. E aí em julho a gente levantou o laboratório, e aí foi que a gente começou realmente a aumentar a produção e as entregas. A gente chegou a fazer 2, 3 mil exames por dia só de Covid, né, biologia molecular, era o número relevante. Atendemos aí alguns órgãos públicos, prefeituras, empresas, pessoas físicas, foi muito desafiador, né? Só que até hoje a gente colhe, vamos dizer assim, aí um pouco dessa fase, né? Então, por exemplo,
a empresa precisou se endividar um pouco mais, né? A empresa perdeu performance, porque a gente começou a fazer as coisas, porque não dava para você montar planejamento estratégico, às vezes isso eram tomadas muito rápido. Muito rápido. Fazer análise financeira, muitas vezes na velocidade a gente tomava decisões não tão acertadas, então precisava consertar a rota, né? Então foi uma fase bem desafiadora, né? Punk, né, cara? Isso para todas as empresas em geral, né? O setor até hoje ainda está muito alavancado. Né? Verdade. As operadoras do mesmo jeito, elas inicialmente surfaram aí os primeiros meses, né, de baixa de consumo, porque as pessoas estavam em casa e não faziam. As cirurgias foram adiadas, os tratamentos foram adiados, os anos foram adiados. Aí ela teve aquele fôlego de caixa, depois quando isso começou, essa conta inverteu. E aí até hoje eu acho que elas ainda estão pagando, né, a conta daquela época. E quais os aprendizados você tira de lá para cá? Cara, eu acho que uma das coisas que o Brasil, eu já estou, como a gente falou no início, há 20 anos nessa cadeira, eu já vi algumas crises, né? Eu acho que o empresário brasileiro ele tem que estar sempre muito bem preparado para a próxima crise. Então, o Brasil, ele não dá para você confiar muito de que aquele cenário vai permanecer. Taxa de juros, taxa de crescimento, é muito difícil você planejar no Brasil para 10 anos, sabe? E aqui eu não estou falando de tecnologia, não, eu estou falando de macroeconomia mesmo, né? Então, eu acho que o empresário brasileiro ele precisa ter caixa, ele precisa ter solidez financeira. Não dá para você trabalhar muito alavancado, confiando muito em previsões futuras de receita, de custos, de taxa de juros, né? Então, e ter muito controle das operações. Sabe? Assim, controle das operações é uma coisa que pode parecer que não, mas assim, empresários do meu porte, que é pequeno, hoje a gente está numa empresa de porte médio, caminhando para grande, se Deus quiser. Muita coisa a gente decide, estava conversando comigo, meu empresário, assim, você não monta um sistema de controle e cresce a empresa. Você cresce a empresa e monta um sistema de controle. Né? Então, não dá para empresas que crescem rápido, que estão em mercados mais competitivos, abrir mão de controle, abrir mão de conservadorismo financeiro. Né? Então, assim, ainda que você tenha um bom produto, que você esteja ganhando dinheiro naquele momento, manter os controles, as rédeas do financeiro na mão. Acho que esse é o grande aprendizado, né? Maravilha. Não dá para brincar com o dinheiro no Brasil, assim, com as previsões, assim, a gente tem que estar muito, muito bem calçado, porque toda hora a gente tem uma surpresa. Agora, por exemplo, o setor vive uma crise de inadimplência. É isso que a gente está falando desde o início. O que é que as operadoras estão fazendo? Elas estão adiando pagamentos para fazer caixa. É mesmo? É, claro. Então, se você pegar, por exemplo, quando você receber de uma Redditor, o cara ele está com 100 dias de quando você receber médico lá, né? Então, imagine que você paga folha à vista, aluguel à vista, tudo dentro do mês e recebe às vezes com 3 meses ou mais, com glosa e tal. Então, há uma transferência de inadimplência, uma transferência desse sinistro em inadimplência. Então, atualmente o setor saúde vive uma crise geral de inadimplência. E aqui eu não estou falando só de seguradoras, operadores de saúde, Estado. Então, glosa financeira, glosa administrativa, então devolve a conta, fecha o sistema para você conseguir lançar a conta. Então, todo esse tipo de coisa a gente está vivendo hoje. Né? Então, a gente, por exemplo, esse último mês, o plano do Estado, deu uma glosa linear em todo mundo. Né? E aí, como é que você paga a sua estratégia para caixa? Então, fazer estratégia para caixa. Né? Cara, é complicado, hein? Então, você pega aí as seguradoras de capital aberto pedalando despesa. Então, veja, e aqui é o que eles têm para fazer, né? Assim, os caras estão com uma conta enorme para pagar. Por exemplo, uma seguradora que atua no mercado brasileiro muito grande, ela decidiu adiar o pagamento de todos os reembolsos. Né? Eu sou cliente dessa operadora, são 4 pessoas no meu plano. Eu fiz algumas consultas, alguns exames, pedi o reembolso, eles simplesmente devolvem. Devolve e se reapresentar, porque desse devolver e reapresentar, ele ganha 60 dias. Verdade. Vai pedalando aí, né? Então vai pedalando. Então hoje o setor vive uma crise de inadimplência, né? Muito forte. Então você precisa ter muito caixa para poder se segurar. Né? Então, perfeito, cara. E talvez seja o maior aprendizado aí, né? Da pandemia, né? Show de bola. Apesar de toda a dificuldade também aí, né? Se a gente for contabilizar esses 18 anos, quase 20 que você está sentado na cadeira, você conseguiu pegar um negócio com 4 unidades,
faturando 5 milhões de reais ano, e hoje para um negócio que fechou, a previsão de fechar esse ano aí... A gente deve entregar uns 300 esse ano. 300 milhões esse ano, mais cerca de 1.100 colaboradores. Exatamente. Qual é o desafio, cara, de gerir tanta gente, de implantar uma cultura forte no negócio? Na verdade, assim, uma empresa que cresce muito rápido, a gente estava discutindo sobre isso recentemente, um dos desafios é preservar a sua cultura. Né? Então, a empresa ela foi fundada em pilares muito fortes de qualidade, cuidado com o paciente, exames bem feitos, pacientes bem tratados. Tal. Então, quando você expande muito rápido, você conseguir permear isso pela organização é bem difícil, né? E algumas áreas, por exemplo, áreas mais iniciais, como recepção, são áreas de salários menores. Normalmente são cadeiras ali que o profissional, ele fica algum tempo e vai para o próximo, né? Ele está fazendo faculdade, já buscando. Então, a gente experimenta turnovers altos nessas áreas. Então, quando você combina as duas coisas, realmente, às vezes, em 3 anos, você tem uma equipe toda nova. Né? Ela está sempre trocando. Então, a gente precisa ter políticas e práticas muito bem consolidadas, né? Treinamento, lideranças, né? Bem engajadas para fazer isso acontecer. A gente tem um time muito forte de treinamento, né? E lideranças super preocupadas nesse ponto. E a gente tem aí um modelo de cultura bem forte na companhia. Mas, sem dúvida nenhuma, é super desafiador, e assim, todo dia tem uma história, tem uma novidade, né? Que a gente tem que lidar. Mas não tem muito para onde correr, porque o nosso negócio é um negócio de serviços, né? Então ele é capital, mão de obra intensiva. A gente tem algumas iniciativas em tecnologia. O LabCheckup há 2 anos, ele montou um núcleo de desenvolvimento de tecnologia. Então a gente começou a contratar devs e começamos a escrever código, né? Legal. Então a gente já tem algumas soluções que estão operacionais de código fonte próprio. Pô, bacana, né? E a gente hoje tem uma das nossas principais iniciativas por exemplo, digitalizar todo o processo de atendimento ao cliente, para que o recepcionista ele esteja focado no acolhimento e na humanização na loja. Então, hoje, quando você vai para um laboratório, para uma clínica, normalmente o recepcionista está de cabeça baixa digitando no sistema, né? E você fica ali 10, 15, 20. Se for aquelas requisições de laboratório grande, às vezes o cara passa 40 minutos ali digitando aquela requisição, pedindo autorização ao convênio e tal. Então, um dos nossos trabalhos agora é realmente automatizar todo esse processo e aí usar as tecnologias que existem hoje, de robô, de IA e tal, para poder fazer isso acontecer. Perfeito. Justamente para permitir que a gente tenha escalabilidade sem tanto emprego de mão de obra, porque é muito difícil você treinar um recepcionista para ele atender, sei lá, 50 regras de convênio, 3.000 tipos de exame, 1.001 informações de sistema em 30 dias. Eu não sei como é que eles conseguem, falar a verdade, porque eu levei anos para aprender. Exato. Então, mas a gente está fazendo um trabalho para poder modificar essa jornada, para melhorar a experiência do cliente na loja e permitir que o profissional que esteja na ponta ele seja muito mais produtivo, porque a gente pode ter um profissional mais bem remunerado, né, e mais voltado para o acolhimento do paciente. Exatamente. Esse trabalho mais burocrático você pode alocar para tecnologia, que basicamente você consegue ali, né, gerar APIs ali e fazer a coisa e ganhar até escala e eficiência. Hoje a gente já domina algumas tecnologias, por exemplo, o robô, a gente já tem robô trabalhando lá. Legal, muito bom. Para automatizar alguns processos. A gente tem aí APIs com série de sistemas já montados, tá? Então a gente, na verdade, está querendo pegar todas essas funções aí que a gente já desenvolveu e montar um ERP nosso para poder automatizar tudo isso. Muito bom. Minha meta é transformar igual o check-in da Gol, né? O cara chega lá com QR Code, passar e ir para coleta. Muito bom. Aí, em segundos aí, né? Claro que tem um muro para pular, que não é baixo, a gente está trabalhando para isso. Não, mas só o fato de você estar com a mente já voltada para isso já é... Porque, veja, se eu tenho uma tecnologia que permite um atendimento dessa forma, eu posso colocar em qualquer farmácia. Em qualquer clínica. Verdade. A nossa loja aqui é de 200 metros, ela passa a ser de 80, de 60 metros, porque você não precisa ter tanta gente cadastrando, tanta recepção, tanta espera. Né? Então você utiliza melhor os seus equipamentos, permite soluções mais modernas e modelos de negócio mais modernos, né? Então todo mundo ganha. Reduz custos, gera eficiência, gera escala. Cara, maravilha, meu amigo. E assim, fazendo uma pergunta de como você enxerga e o que é que você espera do negócio do Grupo LabCheckup, olhando para daqui a 3, 5 anos. Nosso pensamento, e aí quando eu falo sobre isso, vamos dizer assim, eu acho que qualquer empresário ele precisa resolver um problema. Ele precisa entender que ele está resolvendo um problema. Ele não está ali apenas ganhando dinheiro, mas
toda empresa bem-sucedida, todo produto bem-sucedido, ele traz uma solução para o seu cliente, né, para aquela sociedade. Então, um dos nossos grandes objetivos aí, vamos dizer assim, uma entrega relevante, né, que a gente quer deixar para a sociedade, é realmente modificar essa experiência do cliente ao consumir serviços de saúde. Então, a gente quer ser a melhor opção do ponto de vista de experiência de jornada. E ter aí, porque, como eu disse, o nosso negócio é um negócio aparentemente, pode parecer que não, mas é um negócio de informações. Quando você vai a um laboratório, você quer buscar uma informação sobre sua saúde. Eu quero saber como está minha glicose, como está meu colesterol, meu triglicérides, como está meu fígado, meu coração, ou seja, eu busco informações sobre a minha saúde. Então, a gente é uma grande agência de informações de saúde. Então, para essa jornada ser a mais eficiente possível, tanto do ponto de vista de consumo, tanto do ponto de vista do recebimento do produto que você comprou, que são as informações, a gente tem que ser a melhor opção. Né? Então, é assim que a gente pensa para o futuro. Perfeito, cara. Maravilha, meu amigo. E qual é a marca que o Lab Checkup quer deixar para o mundo? É isso. Ser aí uma empresa cuja... Assim, nosso sonho é que as pessoas adoeçam menos. Tá? Então, nosso trabalho aí, eu considero ele bem sucedido, se eu puder ter uma população que fique menos doente, que viva melhor, né, que seja mais bem cuidada, que ela não busque serviço de saúde para poder tratar aquela doença que ela está, né? Ou seja, possa ser mais feliz, possa desfrutar melhor o tempo com sua família, possa ser mais produtivo no seu trabalho. Então, eu acho que eu sairia da terra bem sucedido se a minha empresa fizesse essa entrega. Tá? Maravilha. De ter as pessoas adoecendo menos, né? Então, mais bem cuidadas. Eu acho que essa seria a nossa principal entrega. Massa, show de bola. E a sua marca de Maurício? Cara, eu quero modificar o sistema de financiamento do setor. Eu acho que o que a gente está vivendo é meio esquizofrênico. E eu, como pessoa, eu falo e trabalho para modificar a estrutura de financiamento do setor. As pessoas precisam, a saúde ela precisa ser mais acessível, mais barata e mais eficiente para todas as pessoas, né? Então, a minha marca que eu quero deixar é essa, né? Ser um agente transformador nessa relação de consumo das pessoas com a saúde. Pô, cara, muito bom, viu? Que baita papo, cara. Você passa rápido, mas já tem um pouco mais de uma hora conversando aqui, velho. Show de bola. Legal. Irmão, eu quero te agradecer muito aí pela participação. Foi bem esclarecedor. Como te falei, você é um cara que eu já acompanho há muito tempo e é bacana trazer e estar ouvindo essas... Você me contou histórias que eu nem sabia aqui, de seu pai, de seu avô. E fico feliz, assim, em saber, cara, e feliz em ver o crescimento do grupo também, né? Já acompanho isso há muito tempo. Então, assim, te agradecer demais, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e certamente eu imagino que vocês ainda vão crescer muito mais ainda, né, ao longo dessa jornada. Como é que a nossa audiência encontra a Lab Checkup nas redes, por exemplo, para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês? A gente está aí no Instagram, no LinkedIn, Facebook, né? Então, aí @Lab Checkup, então você encontra lá e tal. Pelo site www.labcheckup.com.br. Lá tem os canais todos de contato, ouvidoria e tal, para falar com a gente, se quiser marcar um exame, se quiser reclamar, se quiser dar uma elogio. Legal. A gente está à disposição enfim, tem o telefone da gente. Fácil encontrar. Bota lá, Laboratório Salvador é o primeiro que aparece. Já foi. Beleza, maravilha. E isso é legal, né? A estratégia aí, né? O SEO aí do marketing está trabalhando bem, exatamente, hein? Exatamente. Maravilha. E Maurício? Tá nas redes também? Maurício Bernardino. Maurício Bernardino. LinkedIn, Instagram. Facebook eu sei que tava com a sua bateria do celular, eu tirei. Facebook, é verdade. E exclui logo o aplicativo. Mas o Instagram eu tô lá, Nossa, né? E LinkedIn, que é meu profissional, é mais fácil de encontrar. Maurício B. Bernardino Silva. Mas já gera conteúdo, já gera alguma coisinha ou mais low profile? Eu prefiro ser low profile, né? Eu tenho um amigo meu que ele sempre fala isso pra mim, fala, rapaz, você tem que aparecer mais, tá? Aí eu tô aqui aparecendo. Mas, cara, mas você fala bem, cara. Você conhece muito do setor. Acho que essa marca sua, pessoal, de mudar, pode vir por comunicação, informação, trazer isso para o mercado. Tô plantando a semente. Vou conversar com o meu time lá. Pois pensa no time. Eu acho que isso faz sentido, cara. Amigo, obrigado mais uma vez, viu, pela participação. Parabéns ao programa, viu? Obrigado, cara.
Baita Prazer. papo aí, viu? Sempre que você quiser, a gente aparece aqui. Show de bola. Obrigado, irmão. Obrigado. Gente, é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Tem muita gente que assiste os episódios aqui do Marca de Valor, não está inscrito ainda no canal. Então, se inscreve no canal para receber essas notificações, né, com os novos convidados. Esse foi um baita papo, né, para vocês entenderem como as coisas, né, funcionam, como os negócios funcionam. E é isso. Eu espero vocês aí no próximo episódio, hein? Um grande abraço.